Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. A gente vai continuar hoje, uma série de mensagens durante esses 40 dias, juntando as mensagens que Deus falou conosco e que apontaram para nós durante esses 2 anos, que a gente tem pregado a mesma coisa, sobre o que a gente crê que é um tempo que está por vir. E eu não sei como você se sentiu hoje, mas uma das coisas mais preciosas para mim, de a gente ter um ambiente de liberdade, é que um culto nunca é igual ao outro. E eu não sei vocês, eu não sei nem porquê, mas a sensação, eu tive uma sensação de temor tão grande hoje, da presença de Deus. Eu lembro que uma vez, eu devia ter uns 20 anos, eu estava dormindo e eu senti Deus entrar no meu quarto. Eu sei que parece uma coisa esquisita, mas Ele apareceu do nada. Eu creio que foi o Senhor mesmo, Jesus entrou no meu quarto. E meu primeiro impulso foi levantar para apagar a luz, para acender a luz. E quando eu levantei, eu me joguei no chão de volta, porque eu senti um medo, irmão. É que o temor, a diferença talvez é que o temor ele traz uma questão de honra junto, né? Então eu me joguei no chão, não tinha coragem de levantar a cabeça para olhar, porque a sensação era, se eu abrir o olho eu vou morrer aqui. E a impressão que eu tinha era isso, nesse sentimento de temor. Alguém me perguntou esses dias, eu sei que é um desafio para muitos de vocês, as crianças, igual hoje a gente teve 1h30 de adoração, as crianças já estão pipocando aqui. Se você não avivou, a criança está avivada já, né? Ela já está quicando. E alguém me perguntou assim, tá, mas a gente precisa ter 1 hora de adoração todo domingo? E o que eu falei para ela é o seguinte, eu falei, a primeira coisa, a gente não está preso a isso de uma forma religiosa, mas a gente ama isso. Por que a gente gasta tempo? Cara, porque a coisa mais sensacional do mundo está na presença de Deus. Que outra coisa que vai ser mais legal que isso? Tipo, a gente ama estar aqui, cara. A gente tem vindo para a oração. Eu falei para o Diego, na primeira semana que a gente estava vindo na oração, falei, cara, minha vontade, eu sei que envolve uma equipe, mas era ter essa oração das 8 às 2 para sempre, porque cara, só a gente ama. Então a primeira coisa, a gente não se força a isso, a gente se força a acabar. A segunda coisa é que o pensamento pós-moderno, ele exclui construção, tudo precisa ser muito rápido, e a gente sabe que as coisas de Deus, elas precisam ser construídas, né? Então, precisa sempre? Não, talvez algum dia a gente entenda que vai ser diferente, mas o dia que você entender que a gente está sendo mecânico em qualquer coisa, que qualquer um de vocês, você não precisa nem ser da Cornerstone, você tem a liberdade de nos procurar e nos questionar. Não significa que a gente vai te ouvir. Não, te ouvir a gente vai. Não significa que a gente vai concordar com você, mas qualquer um de vocês tem liberdade, amém? Abacuque, capítulo 2, versículo 14. O Senhor está aqui usando Abacuque como um profeta, e ele libera uma palavra muito específica. E ele diz assim, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu lembro que logo que a gente começou a igreja, um profeta amigo meu estava conversando comigo, e eu estava falando sobre as coisas que a gente estava vivendo na igreja, como a gente era intencional na oração, na vida devocional, em gastar tempo em adoração. Eu fiquei falando de todo esse perfil que faz parte da nossa cultura como igreja, como nós éramos intencionais nisso, em construir um lugar de adoração, em gastar tempo com Deus. E ele soltou uma frase no meio dessa conversa, ele disse assim, é muito precioso quando a igreja desenvolve uma cultura de glória. Irmão, quando ele falou isso, parece que eu não ouvia mais nada do que ele falava, aquela cultura de glória ficou no meu coração.
Eu nem perguntei para ele, eu fui perguntar para ele bem depois. O que você quis dizer com cultura de glória? Mas essa frase ficou no meu coração, e depois esse texto traz uma promessa, e ele diz que a terra será cheia não só da glória, mas do conhecimento da glória de Deus. E Deus começou a falar comigo sobre isso, né? Sobre essa promessa, não só da manifestação, mas do conhecimento dessa glória. E isso mexeu com o meu coração. Por quê? Porque existe uma promessa de Deus aqui, que Ele tocará a terra toda com conhecimento da sua glória. E queridos, quando Deus nos promete algo, isso fala que isso é importante para nós, claro, porque Deus só quer o melhor para nós, mas isso fala também de que isso é algo importante para Ele. Então existe uma promessa. Qual é a promessa? Eu vou encher a terra do conhecimento da minha glória. Uau! Agora isso me fez fazer algumas perguntas. E a primeira foi: que nível do conhecimento da glória de Deus eu tenho? Ou seja, o que eu estou vivendo dessa promessa? O quanto eu conheço da glória de Deus, né? E eu me perguntei até o que exatamente era essa glória de Deus. E quando eu fiz essa pergunta para mim, o que é a glória de Deus, eu percebi que tudo que eu podia descrever quanto a um conhecimento meu do que é a glória de Deus parecia muito subjetivo. Parecia coisas muito subjetivas mesmo, né? E o que eu posso dizer sobre conhecer a glória de Deus? Mais uma vez, o sentimento que eu tinha é que essas eram coisas subjetivas. E como isso não parava de queimar no meu coração, eu entendi que eu precisava buscar em Deus essa resposta. Então eu fui para onde? Eu li alguns livros que eu encontrei sobre isso, mas eu fui principalmente para o Senhor, e eu fui para as Escrituras, dizendo: Deus, o que é a sua glória? E a primeira coisa que eu quero destacar para você é que o cumprimento de Abacuque 2 está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Então, se você puder, abra lá comigo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Gente, você sabe que eu estou pensando numa coisa, não é para vocês fazerem, não é com vocês da mesa de som, tá? Mas às vezes eu acho que esse negócio deixa a gente preguiçoso, né? Você põe o texto ali, aí o cara não abre a Bíblia, sem vergonha. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O autor de Hebreus vai dizer também que o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Então eu digo para você, sem medo nenhum, olhando para as Escrituras, que Jesus é o resplendor da glória de Deus, e o conhecimento da glória de Deus é manifesto em Jesus. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que a glória é conhecida em Jesus, o que nós temos conhecido dessa glória? O que exatamente é a glória de Deus em Jesus? O que nós sabemos exatamente dessa glória? E mais uma vez, mesmo entendendo que a glória de Deus se manifesta e se revela em Jesus, a impressão que eu tinha é que tudo que eu entendia sobre a glória de Deus era de coisas abstratas, e isso me incomodou muito. Por que me incomodou? Porque, como eu disse para você, porque se Deus faz uma promessa em relação a isso, isso é importante não só para mim, mas isso é importante sim para Deus. E a imagem, entenda isso, nós sempre caminhamos em cima da revelação que nós temos. A gente não caminha em cima de uma coisa que a gente não conhece. Então você precisa primeiro ter sua mente, o seu coração iluminado sobre uma verdade, para você caminhar em relação a isso. Por isso que o engano é tão perigoso.
Porque se existe um engano no seu coração, você nunca vai andar de forma reta. Você vai andar de acordo com a revelação que você tem. Então, saber o que é a glória de Deus e a nossa definição de glória é tão importante, porque isso vai determinar algumas coisas. Então vai determinar, por exemplo, como nós vamos procurar essa glória. Vai determinar onde nós esperamos encontrar essa glória. E vai determinar, inclusive, o quanto nós desejamos essa glória. Irmão, se a gente nem sabe o que é a glória de Deus, como que a gente vai queimar pelo cumprimento dessa promessa nas nossas vidas? Então existe uma promessa de Deus sobre a sua glória. Isso significa que conhecer essa glória é o propósito de Deus para a nossa vida. E eu entendo que nós devemos ter uma expectativa, que não é uma expectativa que só espera, mas é uma expectativa ativa em ir em direção a essa promessa de conhecer a glória de Deus. Então o primeiro passo para mim foi responder a pergunta: o que exatamente é a glória de Deus? E eu quero construir isso com você. Vá comigo para 2 Coríntios, capítulo 3. Você vai ver que a gente vai voltar mais para frente para esse texto várias vezes. 2 Coríntios, capítulo 3. Você viu, eu falei que era sem vergonha, que não abria a Bíblia. Todo mundo abrindo a Bíblia agora. É só didática. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 7. Paulo vai começar a fazer uma comparação aqui em relação ao Antigo Testamento e o Novo. Então, o que ele vai dizer é que o Antigo Testamento tinha, obviamente, um nível de glória. Mas ele vai comparar o nível de glória do Antigo Testamento com o Novo. E ele vai começar a comparar não só o nível, a intensidade de glória, mas ele vai apontar para uma característica muito diferente entre a glória que era manifestada no Antigo Testamento e a glória que é manifestada no Novo. Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Ele está falando da lei. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto. Então, quando Moisés fica o segundo período de 40 dias em cima do Monte Sinai, mergulhado na glória de Deus, quando ele volta, o rosto dele está resplandecendo. Você conhece essa história? Então vamos lá. O ministério que veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Repita comigo: desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Porque o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. Então ele está dizendo, ele começa dizendo que era muito glorioso, mas aí ele diz, mas em comparação com a glória que existe agora, aquilo não era glória nenhuma. E ele continua, e se o que estava desvanecendo se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje mesmo um véu permanece quando é lida a antiga aliança. Quando foi retirado, porque somente em Cristo ele é removido, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados em glória
cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Outras versões vão dizer que nós somos transformados de glória em glória. Mas na verdade, o que qualquer uma das traduções quer dizer, o sentido desse texto, é falar de uma glória que é progressiva, de um nível de glória que sempre aumenta. Então, quando a gente olha o texto falando de glória em glória, ele está dizendo, nós experimentamos um nível de glória, depois nós vamos em glória, e em glória, e em glória. A versão que eu li fala de nós experimentarmos um nível de glória crescente, cada vez maior. Então, para a gente entender o que é a glória de Deus, eu quero ir com você tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra hebraica traduzida como glória é a palavra kabod. Essa palavra que é traduzida como glória nas nossas vidas, nas nossas Bíblias, né, a tradução literal de kabod seria ser pesado. Mas não é ser pesado no sentido de aferir o peso ou de medir o peso, mas no sentido de ter peso, no sentido literal da palavra. Então eu vou te dar algum exemplo. Isso podia ser usado tanto para uma coisa boa como para uma coisa ruim. Então, por exemplo, você está numa conversa e de repente entra num assunto que é desconfortável, que alguém se ofende e a gente fala assim, o ambiente ficou pesado. Isso é uma referência de kabod. Ou quando a gente fala de alguém que tem um peso de autoridade. É um presidente, ele tem um peso de autoridade. Né? Ou com alguém que tem peso na sociedade. Então, quando a Bíblia usa essa palavra kabod para se referir à glória de Deus, ela está falando de uma manifestação pesada de Deus. Sabe quando a presença de Deus vem e você fala assim, cara, pesou o ambiente ficou pesado. E olha só que interessante, a maior parte das ocorrências no Antigo Testamento em que a glória de Deus se manifesta de uma forma visível, palpável, está relacionada a manifestações de Deus no tabernáculo. Você vai entender lá para frente porque que isso é importante. Então, essas manifestações no Antigo Testamento estão relacionadas diretamente com a autorrevelação de Deus e com esse desejo de Deus de habitar entre os homens. Então, quando você lê kabod, vai falar disso. Vai falar de Deus se revelando, Deus se manifestando de uma forma pesada e Deus mostrando o seu desejo de habitar entre os homens. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a palavra grega traduzida como glória é a palavra doxa. Agora é muito interessante, porque eu já vi muita gente pregando e tentando usar o doxa. E eu já vi gente falando assim, não, doxa é a opinião de Deus. Não, doxa é o julgamento de Deus. Não, doxa fala da reputação de Deus. Irmão, eu lembro que eu olhei para tudo isso e eu estudei um pouco de hebraico, um pouco mais de grego. E eu falei, cara, não faz sentido. Como que uma palavra vai significar tantas coisas tão diferentes, como opinião e reputação? A gente está falando de duas coisas muito diferentes. E eu sei que a gente tem um aplicativo que é muito bom, que é Olive Tree, né, que traz as palavras do original, mas ele é sim muito limitado. Inclusive Strong, que é, né, a referência ali, ele não chama nem de um dicionário, ele fala que é concordância, ele diz que é concordância de Strong. E eu fui para o grego analítico aqui para tentar entender o que exatamente significava essa palavra e essas variações entre elas. E eu entendi, querido, que quando a Bíblia fala da opinião e da reputação, ela não está falando da opinião de Deus. Mas o que o doxa significa é isso. Eu começo a desenvolver um relacionamento, uma amizade com o Gustavo. Nesse relacionamento eu me mostro para ele, eu deixo ele me conhecer, e isso vai gerar nele uma opinião, um julgamento e uma reputação a meu respeito. Essa opinião dele a meu respeito é
doxa. Você entendeu a diferença? Então não está falando do que Deus pensa sobre alguma coisa, mas daquilo que Deus consegue gerar em nós ao se manifestar. Então, olha só, se por um lado a doxa tirou aquela coisa do peso que o Antigo Testamento tinha com o cabode, a doxa vai falar de Deus mostrando a si mesmo. Então, quando a gente junta o entendimento tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, eu entendo que nós poderíamos dizer que a glória de Deus é o peso ligado a Deus manifestar a si mesmo. A glória é o peso gerado pela manifestação não só da opinião de Deus, não só da reputação de Deus, não só do poder de Deus, mas o peso ligado a Deus manifestar aos homens a sua pessoa. É Deus se revelando gloriosamente a si mesmo. A glória de Deus é o resultado de Deus manifestar quem Ele é. E querido, eu sei que parece uma coisa até boba, mas às vezes a gente tem que voltar, são dias que a gente tem que voltar para coisas muito elementares. Existe uma diferença, eu sei que é óbvio, mas existe uma diferença muito grande entre a onipresença de Deus e a manifestação da presença de Deus. Existe uma grande diferença entre Deus ser onipresente e Deus manifestar a sua presença. Eu vou te dar um exemplo. Deus era onipresente já no Antigo Testamento, ele se tornou onipresente no Novo só. Era, não era? Deus era onipresente, mas a Bíblia diz que quando a presença de Deus veio no Monte Sinai, a Bíblia fala que uma densa nuvem de glória repousou sobre o monte. A Bíblia fala que haviam raios, relâmpagos, trovões. A Bíblia fala que um som crescente de trombeta se manifestou. A Bíblia fala que o monte tremeu. A Bíblia fala que Deus diz, não deixa nem animal chegar perto do monte, porque se chegar vai morrer. Então não venham me dizer que a onipresença é a mesma coisa que a presença manifesta, porque obviamente não é. A Bíblia diz que Moisés sobe por 2 períodos de 40 dias, e ele fica lá sem comer e sem beber, e ele não só sai vivo desse lugar, mas quando ele sai, o seu rosto resplandece. Então não venha me dizer que a onipresença de Deus é a mesma coisa que a presença manifesta, porque não é. Mas existe gente tão carente de revelação que não consegue entender algumas coisas óbvias. Então a glória de Deus é o resultado de Deus escolher em algum ambiente, para alguma pessoa, revelar a si mesmo. Então, quando a gente entendeu agora um pouquinho mais o que é a glória de Deus, vamos entender aonde nós devemos buscar essa glória de Deus, onde nós devemos procurar, onde nós podemos encontrar a glória de Deus. Agora olha só que interessante, na Bíblia nós temos 3 vezes Deus manifestando a sua glória numa nuvem de glória, numa nuvem física de glória. A primeira vez foi na consagração do tabernáculo de Moisés. Então Deus dá uma série de ordens para Moisés, e Deus é extremamente detalhista, ele não dá espaço para a criatividade do homem. Então Deus fala assim, você vai fazer isso de tal material, com tal medida, quem vai construir é esse cara, vocês vão fazer desse jeito, vai ser nessa medida. Quando Moisés faz tudo de acordo com o que Deus mandou, olha o que acontece. Então vá comigo lá para Êxodo capítulo 40. Êxodo capítulo 40, a partir do versículo 34. A palavra do Senhor diz assim: depois de Moisés fazer tudo como Deus ordenou e se preparar para que os sacerdotes oferecessem o seu ofício, olha o que acontece. Então
a nuvem cobriu a tenda da consagração e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da consagração, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então olha só, irmão, isso mexe com o meu coração. Sabe por quê? Quando a gente prepara um culto como esse, tem muita coisa aqui por trás. Tem funcionário, tem um monte de gente limpando, tem a conta de luz que apaga, tem gente ensaiando. Apesar que vocês nem ensaiam, né? É mais chu do que ensaio, né? Então tem toda uma estrutura. Só que a gente se prepara, querido. E o maior desejo do nosso coração é que Deus bagunce tudo. Então é muito interessante, porque Deus dá um... era pra... Alcança meu óculos escuro ali. Não, brincadeira, pode ser. Até me perdi. Então Deus dá uma ordem e cada passo deveria ser meticulosamente obedecido. Deus diz assim: você vai fazer assim, quem pode fazer é esse, vai ter, vocês vão se preparar desse jeito, vai se limpar, vai se lavar, vai fazer desse jeito. Aí quando está tudo pronto, Deus fala: que coração, vocês são obedientes. Agora esquece tudo, deixa eu vir com a minha glória. Agora a segunda vez que Deus se manifesta em uma coluna e uma nuvem de glória, foi não num tabernáculo, mas algo que significava a mesma coisa, que é o templo de Salomão. Então eu quero que você vá comigo para 2 Crônicas. Aí quando a gente lê, apaga a luz, eu estou sacando, eu estou tendo uma revelação. Ela está dando problema? Não tem problema. É que fica melhor no vídeo, né? Mas é bem melhor ver vocês sem essa luz na minha cara. Onde eu estava? A segunda vez foi no Templo de Salomão. Não esse do Bispo Macedo, outro. E é a mesma coisa. Deus dá uma ordem para Salomão, ele prepara o templo, ele faz tudo como Deus queria, e quando eles vão consagrar o templo, olha o que acontece. Então 2 Crônicas capítulo 5, versículo 13. A minha versão é NVT. Os que tocavam trombetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor. Acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram as vozes e louvaram o Senhor com essas palavras: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Nesse momento, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade aos seus serviços, pois a presença da glória do Senhor encheu o templo. Mais uma vez, Deus dá um monte de ordem. Deus fala como vai funcionar. Quando o povo obedece com o coração certo, Deus fala: esquece, deixa eu vir agora. E a terceira vez aonde Deus se manifesta com uma nuvem de glória é em outro tabernáculo também, no Novo Testamento. Qual tabernáculo é esse? Querido, abra comigo lá em João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 14, é um texto muito conhecido. A palavra do Senhor diz assim: no início era o verbo, e o verbo se fez carne. Quando ele fala o verbo aqui, a tradução que faz mais sentido é dizer que no início era a palavra. Então Jesus é apresentado como a palavra viva de Deus. Então, continuando, no início era o verbo ou a palavra, e ele se fez carne e habitou entre nós. Repita comigo: habitou. Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. A palavra que é traduzida como habitou aqui é a palavra skeno, grega, e a tradução literal de skeno é estabelecer um
tabernáculo. Então o que João está falando aqui? O que Deus está falando para nós aqui? Ele está dizendo que Deus, que era eterno, que estava desde o princípio, que participou da criação, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, Jesus, que é antes de todas as coisas, Ele ocupou um tabernáculo entre os homens. Qual tabernáculo é esse? O seu corpo. Por isso que a gente canta que Ele tabernaculou entre nós. O Deus ocupou um tabernáculo de carne e osso entre os homens. Então a gente poderia traduzir esse texto da seguinte forma: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus é esse tabernáculo onde a glória de Deus se manifesta. A gente já falou sobre isso. Hebreus 1:13 vai dizer que Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e Deus se manifesta nesse tabernáculo. Vá comigo para o Evangelho de Lucas, capítulo 9. Tá indo bem aí, gente? Pastor, quando você começou a pregar, eu entendi que eu não sabia muito o que era a glória de Deus. Eu achava que eu não sabia muito. Agora que você está pregando, eu tenho certeza. Lucas capítulo 9, versículo 28. Olha o que esse texto diz. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Então Jesus leva esses discípulos para orar no monte. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, as suas vestes resplandeceram de brancura, e eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem, estes de Jesus, disse-lhes Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Bobo. Então façamos 3 tendas, uma será tua, de Moisés, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Então, queridos, aonde nós procuramos a glória de Deus? Nós procuramos em Jesus. Por isso que toda mensagem sobre a glória de Deus, ela precisa ser uma mensagem cristocêntrica, focada em Cristo. Agora eu quero voltar para o texto de 2 Coríntios. Eu quero ler com você de volta. Vá comigo para lá, 2 Coríntios capítulo 3. Versículo 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação, pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior é a glória que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirada, porque somente em Cristo é removido. Então olha só, o que ele está dizendo é que havia um nível de glória de Deus revelado no Antigo Testamento.
A palavra revelação significa exatamente tirar o véu. Então você imagine isso, pensa na antiguidade. A gente não tem um paninho aí, né? Um lenço, não usado, por gentileza. Ninguém tem um lenço aí? Pode ser um papelzinho. Olha, um lenço de... Não, é papel. Eu queria conhecer alguém que usa lenço de verdade. Então imagina o seguinte, com muito mosquito na época, era muito normal você cobrir os alimentos e bebidas com um véu. Normalmente esse véu ele tinha alguns pesos nas pontas, umas pedrinhas para segurar ali. Então quando você olha para isso, você tem uma ideia do que aqui está debaixo. Você tem uma ideia da proporção, do tamanho mais ou menos, mas você não sabe o que é. Quando você descobre o que está aqui embaixo, quando o véu é retirado. A palavra revelar significa retirar o véu. Então o véu sai e nós entendemos o que estava lá debaixo, né? Então a palavra revelação fala justamente de revelar algo que estava encoberto, oculto, quando um véu é retirado. Então ele está dizendo que a glória da nova aliança, ela é diferente da antiga, porque ela é uma glória que, diferente da do Antigo Testamento, que desvanecia, ela era uma glória que não desvanecia, mas não só uma glória que não se desvanecia, mas ela é exatamente o contrário, porque ela é uma glória crescente. Então ele está dizendo, olha, a glória do Antigo Testamento, ela diminuía conforme a revelação de Cristo acontecia, mas a glória do Novo Testamento, ela não é só superior, mas além de não desvanecer, ela é crescente. Então cada vez que nós nos aproximamos de Cristo, esse nível de glória é aumentado. Então eu quero que você entenda aqui, entenda isso bem, todo ambiente de glória, ele é um ambiente de revelação. Todo ambiente de glória é um ambiente aonde Deus está se revelando a si mesmo. Então Deus se revela em Jesus, e a cada nível de revelação, de compreensão, de perceber Jesus, de ver Jesus, de entender Jesus, o nosso nível de glória aumenta também. Então Jesus, ele é a chave hermenêutica da revelação da glória. Você está entendendo isso? É aonde a glória de Deus pode ser reconhecida. Então ele está dizendo mais uma vez, a glória da antiga aliança, ela se desvanecia mediante a revelação da nova, porque ele está dizendo, essa glória é muito superior, né? Então essa glória do Novo Testamento, ela não desvanece, ela não diminui, mas ela é progressiva, ela cresce, ela aumenta. Vamos continuar lendo o texto, 2 Coríntios capítulo 3, vamos ler para o 15 agora. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Ele está falando dos judeus que só liam o Antigo Testamento. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E depois ele diz assim, e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados em glória cada vez maior. Então Paulo vai falar nesse texto, aqui é uma coisa muito interessante que o Antigo Testamento não nos mostra. A Bíblia diz que quando Moisés desce da segunda vez do Monte Sinai, e o rosto dele está resplandecendo, e ele vai trazer os mandamentos para o povo, porque é muito interessante, porque diferente da primeira vez que Moisés traz os 10 mandamentos, a Bíblia traz um detalhe lá. Ela fala que quando Moisés desce da segunda vez, ele traz para o povo toda a lei de Deus. Então por isso que os judeus acreditam até hoje que Deus ditou a maior parte do Pentateuco para Moisés no Monte Sinai. Só que quando ele desce, o rosto dele estava resplandecendo, e quando ele vai ensinar os mandamentos para o povo fica com medo dele. Aí Moisés faz o quê? Ele põe um véu para o povo não se assustar com o brilho do seu rosto, e ele diz assim, não tenham medo,
Só que o Antigo Testamento diz para nós que essa glória desvanecia, ela ia desaparecendo. Só que a Bíblia diz também que a glória vai desvanecendo, mas Moisés não tira o véu. E Paulo vai dizer para nós qual era o motivo. E qual era esse motivo? É porque Moisés queria esconder uma glória que já não existia mais. E aí Paulo vai fazer essa comparação e contraste. Ele está dizendo: agora nós vamos diante do Senhor com o rosto descoberto, porque a glória não desvanece. Pelo contrário, nós somos transformados de glória em glória. Então, mais uma vez, ele está falando sobre a superioridade da glória manifesta em Jesus. Agora, olha só, querido, isso mexe com o meu coração demais. O ambiente de glória, mais uma vez, é um ambiente de revelação. E ele diz, isso quando o véu é retirado, quando eles aceitam a Cristo, a Jesus, e o véu é retirado, os olhos deles se abrem. Mas o que ele está construindo é que esse véu que manifesta revelação, ele não é retirado só quando nós nos convertemos, mas depois de nós nos convertemos, nós permanecemos sendo transformados de glória em glória. E isso significa que a cada contato com a glória de Deus, um novo nível de revelação acontece. A gente leu Abacuque no começo, você não precisa abrir de volta, que diz: pois toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Agora olha só, existe uma declaração muito semelhante a essa em Isaías capítulo 6. Então, se você puder, abra lá comigo, Isaías capítulo 6. A partir do versículo 1. Isaías aqui vai falar de uma visão que ele teve. E para mim, claramente, Isaías está descrevendo aqui uma visão do trono de Deus. Você vai ver no decorrer de texto que isso é óbvio. Então ele vai dizer, e eu quero mostrar para você que isso vai se repetir outras vezes. Para mim, a Bíblia fala de 3 homens que tiveram nesse mesmo lugar. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Você vai ver que o trono vai se repetir. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins, os serafins também vão se repetir. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, as 6 asas também vão se repetir. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns aos outros. Você vai ver que essa adoração também se repete, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. E aqui ele diz: toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E o que aconteceu depois? E o templo se encheu da fumaça. Quando a nuvem de glória vem, isso é uma conexão com a realidade do céu. Agora olha só, Isaías teve aqui uma visão do trono de Deus, e diferente da promessa de Abacuque, que dizia que a terra se encheria da glória de Deus, ele está aqui tendo uma visão profética. Ele diz: olha, eu estou vendo, a terra está cheia da glória de Deus. E ele fala da fumaça, ele fala dos serafins, ele fala de eles cantando uns aos outros: Santo, Santo, Santo. Eu não vou para esse texto para a gente não se demorar, mas quando a gente vai lá para Ezequiel capítulo 1, ele vai falar também da glória do Senhor, ele vai falar de olhos, você já vai entender que isso é importante, ele vai falar de rodas com olhos. Então para mim ele está falando do mesmo ambiente. E quando a gente vai para Apocalipse 4, a gente vai ver João, no meu entendimento, vendo o mesmo lugar. Então vá comigo lá para Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo 2.
esse texto é tão forte. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu. E alguém estava sentado no trono, e esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe, ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia como um mar de vidros semelhante ao cristal. Agora olha o que mais ele vê. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos, e aqui ele vai dizer por detrás e por diante. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos, e aqui ele não vai falar só de frente e por trás, mas ele vai dizer ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando o quê? Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ação de graças ao que está sentado no trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e pela tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então olha só, primeiro, mais uma vez, o ambiente descrito aqui era o ambiente de alguém que estava diante do trono de Deus, e esse obviamente era um ambiente de glória, e se era um ambiente de glória, era também um ambiente de revelação e de adoração. Entenda, querido, que a revelação ela sempre gera adoração também. Quando nós temos a revelação de Deus, isso gera adoração. A Bíblia vai dizer que quando aqueles magos veem uma estrela no Oriente e vão até a manjedoura onde Jesus nasceu, a Bíblia diz que eles chegam lá e quando eles percebem que aquele bebê era o Messias, o que eles fazem? A Bíblia diz que eles se prostram e entregam os seus tesouros. O que eles estão fazendo? Diante da revelação do Messias, eles transbordam em adoração. Então, mais uma vez, era um ambiente do trono de Deus, portanto era um ambiente de glória, e sendo um ambiente de glória, era um ambiente também de revelação e adoração. Agora a Bíblia fala que esses 4 seres viventes, eles eram cobertos de olhos. Ele vai falar isso 2 vezes. Cobertos de olhos por frente, por detrás, depois ele vai dizer por dentro e ao redor. Agora, por que tantos olhos? Isso fala para mim claramente de um contexto de profunda revelação. Por que tantos olhos? Para tamanha revelação da glória de Deus. E a Bíblia fala que eles adoravam sem descanso, dia e noite sem parar, cantando Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Agora olhe para mim, querido, isso não fala de uma liturgia constante, repetitiva e enfadonha de um Deus que tem necessidade de ser adorado constantemente, mas isso fala para nós de um ambiente, de uma glória que é infinita, e o nosso processo de glorificação é infinito também. Então nós permaneceremos sendo transformados de glória em glória, em glória, em glória, interminavelmente.
E eu creio que esses seres viventes cobertos de olhos, os 24 anciãos, eles permanecem adorando sem descanso. Por quê? Porque a cada instante eles têm um novo nível de revelação, a percepção de um novo nuance, de uma nova característica, de um novo nível de glória de Deus, e isso transborda em surpresa, admiração e adoração. Então, quando eles testemunham um novo nível de glória, eles e declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Os 24 anciãos se maravilham, eles se prostram, tiram suas coroas, mas logo depois disso, um novo nível de glória revelado, e eles falam de volta: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E os 24 anciãos se prostram, entregam suas coroas, e depois, e um novo nível de glória vem, e eles declaram: Santo, 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 e isso interminavelmente, um nível de glória cada vez maior, maravilhados, surpresos. E isso se repete, não por uma liturgia enfadonha, mas porque um novo nível de glória e revelação é construído a cada instante. Cara, isso é muito além da nossa compreensão. Eu já preguei pra gente que aquela ideia boba, tá? Mas qual que é a graça de ficar no céu sentado numa nuvem dedilhando uma harpa? Cara, você entende o nível de glória? A Bíblia fala que eles não descansam, fascinados, maravilhados com a revelação da glória de Deus. Agora, diante de tudo isso, o que é uma cultura de glória? E o meu entendimento é que nós termos uma cultura de glória é nós termos uma expectativa constante de sermos tocados pela glória de Deus. Constante. Então, a gente não pode se contentar com uma liturgia boa, com uma palavra boa. Irmão, como a gente se perdeu nisso? O que é uma igreja excelente? Ela é climatizada, ela tem uma recepção incrível, ela tem um estacionamento bom, bem sinalizado. Então a gente vem, a luz é legal, a climatização é legal, a banda é bem ensaiada, a pregação tem 3 pontos, e a gente bate palma, e o som é muito bom. Então, para mim, uma cultura de glória vai me empurrar para nunca ficar satisfeito com uma coisa dessa, porque existe no meu coração uma expectativa constante de ser tocado pela glória de Deus. A gente precisa resgatar isso como igreja. Irmão, você precisa sair da sua casa com uma expectativa de vir para um lugar aonde você vai receber um novo nível de revelação, de conhecimento, aonde você vai tocar um novo nível de glória. Olha só, olha isso, como isso mexe com o meu coração. Cara, Moisés ficou 40 dias mergulhado na presença da glória de Deus. Cara, sem comer, sem tomar água, você consegue imaginar o nível de manifestação sobrenatural? Nenhum de nós aqui nunca viveu isso. Mergulhado na glória, raio, relâmpago, trovão, o povo falou: não subo lá nem a pau. 40 dias Moisés lá, eles chegam para um velho, deve ter morrido lá, certeza. Ele fica mergulhado na glória de Deus, ele sai, o rosto resplandece. Aí Deus chega para Moisés, Êxodo capítulo, irmão, está na Bíblia, 33. Deus chega para ele e fala assim: Moisés, eu tenho me agradado de você. Você achou graça diante de mim. E Deus fala para ele assim: o que você quer que eu te faça?
Você já pensou se Deus chegasse para você e falasse assim: o que você quer? Eu estou feliz com você, você está agradando meu coração. O que você quer? Agora presta atenção nisso. Moisés, 40 dias mergulhado na glória da presença de Deus, raio, trovão, Deus, monte tremendo, e Deus fala assim: o que você quer? E Moisés responde para ele assim: rogo-te que me mostres a sua glória. Ele estava viciado na glória de Deus. Quando ele viu a glória de Deus, ele não queria mais nada. Cara, mas ficou mergulhado na glória de Deus 40 dias sem comer, sem beber. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés como alguém face a face, como alguém fala ao seu amigo. Não está suficiente? O que você quer, Moisés? Eu rogo-te que me mostres a sua glória. Irmão, eu vou falar para você. É claro que eu não estou me comparando com Moisés, mas Deus sabe a sinceridade do meu coração. Farley, você quer uma igreja rica? Não, cara, Deus pode dar, vamos receber. Você quer uma igreja gigante? Cara, nem quero. Prefiro ter várias menores. Você quer encher o Brasil de igreja? Eu falei: cara, eu quero levantar gente e tocar pessoas, mas meu coração queima pelas pessoas, não por ter um monte de igreja. Você quer ser líder de alguma coisa? Líder do conselho de pastores da cidade. Vou tocar. Cara, eu não quero ser reconhecido de nada, não quero título nenhum, não quero ser líder de nada, de pastor, de nada, irmão. Mas eu quero edificar um lugar aonde Deus repousou. Tá, mas vocês tinham falhas na igreja. O piso está estourado. Me ajuda a achar uns defeitos da igreja aí. Tem goteira, mas a goteira é profética ainda. Tem goteira, a luz funciona quando quer. Mas eu vou dizer, cara, mas quando a gente entrava lá, eu quero terminar a minha carreira, os meus dias, se o Senhor me permitir ficar velhinho, e se eu ainda me lembrar das coisas, eu quero poder olhar para trás e falar: cara, eu gastei minha vida construindo um lugar para que a glória de Deus viesse. Então eu entendo que uma cultura de glória é entender que pedir por mais da glória de Deus, buscar por mais da glória de Deus, deve ser um estilo de vida. Nós devemos ser insaciáveis. Então nós buscamos e Deus dá mais, e nós buscamos mais e Deus dá mais, e nós continuamos clamando, pedindo, e Deus continua vindo, e nós continuamos sendo transformados de glória em glória em glória. Agora é uma pergunta que eu me fiz: até onde a gente pode chegar? Irmão, eu estava lendo esse livro aqui, eu bati muito aqui, acho que talvez a maioria de vocês tenha lido. Histórias inéditas de Azusa. Cara, é um livro assim para você ler algumas vezes na sua vida. Eles contam o que aconteceu em Azusa, e eles falam dessa glória que entrava na igreja. Irmão, eu já vi essa história já se repetiu na história da igreja várias vezes, mas em Azusa, por 3 anos quase, acontecia quase sempre. Isso era tão forte que eles falam das crianças brincando de se esconder, se jogando no chão para a nuvem cobrir. Fala das crianças fazendo vento para encher o casaco de fumaça, das crianças pegando garrafa para encher de fumaça. E eu lembro que quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava lendo esse livro, chorando e chorando e chorando. E aí eu vi um dia aqui para a igreja. A gente tinha acho que meses de igreja.
E eu sempre orava lá atrás, na sala de pastores. E aquele dia me deu um negócio, eu falei, cara, eu vou orar lá no, como que a gente vai chamar isso aqui? Templo é meio religioso. Hã? Sala. Nosso Diego. Vou orar lá no salão. E parecia aquela coisa assim, quase filme. Porque era de manhã, estava entrando um raio de sol pegando no altar aqui. E eu tô aqui e eu falei, ô Jesus, faz esse negócio com a gente aqui. Eu falei, faz isso acontecer de volta, faz aqui. E aí eu tô orando isso e de repente me dá um negócio e eu penso assim, nossa, acho que me bateu uma soberba. Eu falei, cara, a gente é uma igrejinha num canto de Curitiba que mal acabou de nascer. Eu falei, quem sou eu na fila do pão? Por que Deus vai fazer alguma coisa aqui? E nessa hora eu lembrei de uma coisa que eu tinha conversado com o pastor Eros. E ele falou, cara, você lembra de Salomão? Você não precisa abrir. Em Provérbios 25:2, Salomão escreve assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos homens é esquadrinhá-las. A versão NVI diz assim: a glória de Deus é ocultar certas coisas e tentar descobri-las. É a glória dos reis. E lá em 2 Crônicas, capítulo 2, a partir do versículo 5, você não precisa abrir. Salomão chega para Deus, ele está para construir o templo. Ele está indo construir o templo. E aí ele diz assim: o templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Mas daí ele tem um momento de lucidez também. E ele fala assim: no entanto, quem seria capaz de lhe edificar um templo, visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter? E quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele? Então, em primeiro lugar, Salomão chega peitudo e está dizendo: eu vou construir o templo. Mas depois ele fala assim: por outro lado, quem pode construir uma casa para Deus? Nem os céus dos céus podem conter a glória de Deus. Ele fala: quem sou eu? Só posso construir um lugar para queimar incenso. Só que sabe o que Salomão faz? O que ele faz? Ele constrói o templo. E depois que ele constrói o templo, o que acontece? Eles vão prestar os seus ofícios, e a glória de Deus vem e enche o templo. Irmão, eu vou ser o cara mais pidoncho, se for necessário. Eu conheço histórias de, no meio da adoração, as pessoas ouvirem anjos cantando, ouvirem instrumentos que não existem, as pessoas serem curadas sem ninguém botar a mão. Irmão, dane-se o resto, eu quero é isso. Eu não quero político correndo atrás de mim porque eu tenho uma igreja influente. Eu não quero ser famoso. Eu quero experimentar esse negócio. Eu quero sentir. Quando eu venho aqui num ambiente como esse, você sente a glória de Deus vindo, irmão. Isso realiza o meu coração. A gente está com a igreja em vários aspectos parada, porque a gente está aqui toda noite. Eu liberei os pastores do trabalho durante o dia. É lógico que a gente não vai desamparar você, mas quem está pedindo para falar comigo já sabe. Eu combino assim 9 horas, 9h30 aqui, porque eu já emendo com a oração. A gente fez 2 escalas aqui: quem chega às 8 fica até meia-noite, quem chega às 10 fica até às 2. Mas para alguém que quer crescer, fazer a igreja crescer, é o tiro no pé. Quero que a igreja cresça, vamos parar tudo. Eu creio que a gente vai entrar em mais 40 dias. E tirando as programações que são dos eventos da igreja, eu queria que a maioria de vocês, eu não estou dizendo que vai acontecer, mas provavelmente, eu queria que a gente se afastasse inclusive das redes sociais. 40 dias.
Mas como que a gente vai divulgar o que está acontecendo? Dane-se. Irmão, eu quero construir um ambiente para que Deus manifeste a sua glória. Eu tenho falado isso para vocês. Eu estou cansado das coisas que os homens sabem fazer bem, irmão. Eu falei para vocês a semana retrasada que agora estou ouvindo isso das igrejas. Os caras estão fazendo postagem. Já vai ter um seminário para a experiência do culto. Poxa, soltei até um terra. Mas daí o que é a experiência do terra? Não é propaganda. Qual é a experiência? É ter uma recepção incrível, é ter alguém com uniformizado que dá um sorriso para você e fala: põe seu carro ali, seja muito bem-vindo, está aqui um papel com a nossa programação e nosso... Então, desde o início, você vai ter uma experiência. Irmão, vai no shopping. Como que é aquele shopping de rico aqui? Vai para o Pátio Batel. Você vai ver, é bem melhor a experiência. Vai ser difícil a gente concorrer com eles. Irmão, que experiência que eu quero. Eu quero experiência de ir pro chão, irmão. Ir pro chão. Sabe, de falar: Deus, e aí o que a gente faz agora? Porque a gente não sabe lidar com esse negócio, não. Isso para mim é uma experiência de culto. Eu estava lendo esse livro aqui, e o cara que escreve esse livro, o Tommy, não sei como que diz, nem vou falar. É tipo aquela marca de doce impronunciável, como que é? Não é Copenhague, é outra pior. Como? Deixa pra lá, gente. Exclui essa parte, deleta. Eu até esqueci do que eu estava falando. Eu estava lendo o livro. A história desse cara é a seguinte: ele estava desviado, ele foi resgatado por duas velhinhas que vieram pregar para ele. Ele já conhecia o contexto de igreja. Ele falou: vou dar um spoiler para você. Aí ele falou: cara, eu vou deixar essas velhinhas orarem para mim, porque elas vão se compadecer e vão me dar alguma coisa. Só que quando elas meteram a mão na cabeça dele, ele desmontou chorando. Elas levaram ele para um complexo de prédios que eram só idosos. E quem que eram esses idosos? Era o pessoal que tinha ministério de tempo integral no tempo que o avivamento aconteceu em Azusa. Quando o avivamento terminou, uma pessoa de mais posses construiu um complexo de prédios e começou a dar apartamentos para essas pessoas. Então eram pessoas de 80 e tantos, 90 anos que moravam ali. E esse cara foi para esse lugar e ele começou a ouvir as histórias do que Deus fez em Azusa. Ele demorou 40 anos, se eu não me engano, para publicar isso aqui. Ele terminou, ele registrou e Deus falou: você não vai publicar agora. Então aqui estão essas histórias. E ele conta que ele ia cada dia na casa de um casal de idosos ou de um idoso desse para ouvir as histórias. E diz que todo mundo dava para ele uma bolachinha, um negócio, ele sentava no chão e ficava ouvindo. E aí ele conheceu um desses senhores que diz que tinha visto Jesus 3 vezes. E aí diz que ele ficou encantado ouvindo as histórias e ele fez o que qualquer um de nós faria. Ele falou: olha, me dá o caminho das pedras aí. Como que você fez para ver Jesus?
E ele disse que esse senhor olhou para ele e falou assim: faz o seguinte, só senta em algum lugar sozinho, fecha os seus olhos e fica chamando ele: Jesus, 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 Jesus. É isso que a gente vai fazer aqui, irmão. Por que a gente está orando, jejuando, a gente está vindo aqui todas as noites? Não é porque a gente quer que a igreja cresça, não é porque a gente quer que entre recurso. Todas essas coisas podem acontecer. Mas é porque a gente quer experimentar coisas com o Senhor Jesus que nós não experimentamos. Por quê? Porque existe no nosso coração um desespero pelo conhecimento da glória de Deus. A Bíblia diz que naquele dia, Jesus disse: muitos chegarão a mim e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, expulsamos demônios, operamos maravilhas. Mas o Senhor vai olhar para eles e vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Irmão, a gente pode fazer qualquer coisa. Eu não estou dizendo que a gente não vai fazer, porque tudo que o Senhor opera em nós tem que transbordar para servir o outro. Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para... E tudo que vem depois envolve servir o próximo. Mas independente, quando Jesus fala assim: vocês fizeram tudo isso, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. No final das contas, o que vai importar de verdade é o quanto a gente conseguiu conhecer de Jesus ou não. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. A gente ainda tem a ceia hoje, eu não sei como que a gente vai fazer isso. Mas eu queria que com tudo isso no seu coração, a gente... Irmão, tudo parte de quando a gente busca o Senhor na nossa casa. Não existe avivamento coletivo sem ter um avivamento pessoal primeiro. Mas existem coisas que Deus só faz quando nós estamos juntos. Eu fico imaginando que pode gerar um coração coletivo sedento, um coração coletivo desesperado, um coração coletivo cheio de expectativa, um coração coletivo com fome de Deus. Toda vez que nós recebemos a glória de Deus, nós somos, em algum nível ou de alguma forma, transformados de acordo com essa experiência, com esse nível de glória que nós tocamos. Você pode ficar em pé, você pode fechar seus olhos, você pode ir para o chão, você pode vir aqui para frente, mas eu queria que nós pudéssemos... que esse fosse o nosso clamor agora, a gente pudesse falar: ah, Jesus, ah, Jesus, ah, Jesus, encontra em nós, Senhor, aquilo que atrai o seu coração, Senhor. Encontra em nós aquilo que o Senhor espera encontrar no coração do homem. A tua palavra fala: os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração pertence a Ele. O Senhor fala, a tua palavra fala de Davi, diz: encontrei Davi, e com o meu santo óleo ungi. Eu te peço, encontra a gente, Jesus. Encontra a gente aqui, Jesus. O maior desejo do meu coração é que o Senhor passe os seus olhos sobre a terra,
Senhor não vai encontrar pessoas perfeitas, o Senhor não vai encontrar talvez as maiores habilidades, mas o desejo do meu coração é que o Senhor encontre aqui, Senhor, um povo sedento, desesperado pelo Senhor. Que o Senhor possa olhar para nós e encontrar aqui um povo que quer o Senhor de verdade. O maior desejo do meu coração é que o Senhor possa olhar para nós e falar: eles me querem de verdade. Eles me querem. Que nós sejamos, Senhor, como aquela mulher que lavou seus pés com as lágrimas e enxugou com os cabelos, Senhor. Que nós possamos ser aquele lugar onde o Senhor gosta de estar, Senhor, onde o Senhor encontra um lugar para repousar a sua glória. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus, começa a orar aí no seu lugar, faça a sua oração, fala: Jesus, Jesus, vem aqui, Jesus, revela a sua glória a mim, Jesus.